Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que desafio nessa manhã, um jovem pastor, ainda não ocupando todo o status paternal, né? Estou aí, graças a Deus, eu e minha esposa, há 4 meses de gestação, e a responsabilidade é tremenda. O que podemos, né, como um filho, pode trazer reflexão à paz. É muito mais fácil os pais trazerem reflexões aos pais e aos filhos, do que um filho trazer reflexões aos pais e aos filhos. Não é verdade? Pelo menos esse é o senso comum. Mas não tem nada não. Se nós temos como princípio, base, a palavra de Deus, e se nós voltarmos os nossos pensamentos aquilo que vem dos céus, então com certeza, creio eu que podemos extrair verdades e relembrar, reforçar o nosso conhecimento de como conduzirmos os nossos relacionamentos dentro dos nossos lares, para que também, externo a eles, possamos irradiar, transmitir aquilo que temos recebido da parte de Deus. Então, nessa manhã, pais e filhos, senhores e servos. Convido os amados irmãos a abrirem em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, estás nos céus e que para com Ele não há acepção de pessoas. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Tu és bendito, Tu és maravilhoso. E como é bom, ó Deus, podermos estar mais esta manhã refletindo na Tua santa palavra. Que possamos, ó Deus, recobrar, ó Deus, lembrar tudo aquilo que um dia aprendemos de bom, principalmente aquilo que vem do Senhor. Que possamos, ó Deus, receber a sabedoria e o entendimento do alto. E aquilo que tanto já temos de informação, já temos de conhecimento, que seja traduzido com atos de sabedoria, de obediência ao Senhor, porque ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, esteja instruindo a cada um de nós, nos reforçando, do menor ao maior, para que possamos viver de maneira honrosa diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Irmãos, então nós temos aí em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, aquilo que trata o relacionamento entre
pais e filhos, filhos e pais. Antes disso, o apóstolo Paulo levou instruções a respeito do casamento, dos casais. Marido e mulher, esposa e marido, homem. Tudo isso procurando ressaltar aos irmãos na fé que eles tinham um trilho a percorrer, uma forma decente e ordeira de se relacionarem. Nós temos aí então o que nós podemos ver, o padrão de Deus para os filhos é a obediência. A obediência não é uma opção, é um mandamento. Mas antes de nós cavucarmos um pouco mais a respeito disso, é interessante observarmos os cenários. O cenário que basicamente estamos inseridos. Quantas fórmulas mágicas, quantas psicologias têm sido engendrada, têm sido inserida na vida do povo. Uma delas que tem crescido muito, e que já faz algumas décadas, é que a educação não pertence mais aos pais, pertencem ao Estado, ao governo civil, pertence aos magistrados, não mais aos pais, distanciando a responsabilidade daquilo que é conhecido como o núcleo da sociedade, a família. Mesmo que alguém insista em rejeitar a família, mesmo que alguém negue, é impossível, é incongruente, incoerente, ao ponto de dizermos assim, é tolice, é burrice. Eu lembro no terceiro colegial, o professor de filosofia falando a respeito das nomenclaturas das coisas, dos objetos. E que quem estabeleceu o padrão, quem foi que empreendeu, quem foi que disse que isso é isso? Exemplo. Por que chamam de pedra a pedra? Ela não poderia ser algodão? A filosofia voltou. A filosofia tentando maquinar, refletir sobre quem teve o direito de colocar a ordem, o nome, estipular isso ou aquilo, dizendo que o ser humano tem tanta liberdade, tamanha liberdade, que pouco importa se isso é isso. Vejam só, eu coloquei um exemplo de um objeto, de uma coisa. Só que quando os pesquisadores, os filósofos começaram a pensar sobre isso, tiveram a audácia, a ousadia de também começar a enfrentar aquilo que era um status comum, aquilo que tinha um estabelecimento, ou era estabelecido de maneira comum na ordem da natureza. Homem é homem, mulher é mulher, pedra é pedra, madeira é madeira, enfim. E eles vêm tentando bagunçar tudo isso. Aonde nós vamos chegar nisso tudo? Nós temos aqui em Filipenses capítulo 6, o apóstolo Paulo trazendo instruções simples e objetivas. Filhos, obedecei a vossos pais. Filhos, obedeceis a vossos pais.
Não era uma obediência simplesmente natural, de ordem natural. Também estava contido, mas o principal era, e é, obedecei a vossos pais no Senhor Jesus. Afinal de contas, nós temos como, por uma orientação básica, que tudo aquilo que foi desenvolvido, foi criado, tem a necessidade de um manual para poder manusear, para poder saber todos os detalhes de operar determinadas máquinas, determinados instrumentos. O manual serve para poder extrair as maiores riquezas de determinados instrumentos. Por que não o apóstolo Paulo não apelaria em dizer: voltem-se os olhos àquele que é o Criador. Filhos, obedecei aos vossos pais no temor do Senhor. O padrão de Deus para os filhos é obediência. Resta saber se nós, filhos, temos tido essa consciência, esse discernimento, que obedecer os nossos pais não é porque eles são imperadores nas nossas vidas, não é porque eles são soberanos nas nossas vidas, mas porque isso é um ato de dignidade, de honra, de respeito, até mesmo de um discernimento tão básico. Um dia eu fui um ser humaninho tão frágil, tão pequeno, que se não existisse papai e mamãe, eu não estaria respirando, muito provavelmente. Eu não estaria, isso de uma linha natural. Mas vendo que o apóstolo Paulo traz o peso de que os filhos deveriam e devem obedecer os seus pais no Senhor Jesus Cristo, é porque a obediência não é uma opção, é um mandamento. Mas agora vemos outra briga que nós enfrentamos nos dias atuais, pensando nas crianças de colo, e também nas crianças, aquelas que ainda não estão independentes, que ainda necessitam dos curadores, dos tutores, que são seus pais, para pagar a meia, para pagar o sapato, para pagar a camisa, para pagar a manicure. Nós temos enfrentado períodos, momentos em que as instruções mundanas fazem com que os juniores, pré-adolescentes, adolescentes e até mesmo jovens que acham que depois que chega aos 18 anos, tem a liberdade de empeitar seus pais. Agora eu tenho o meu desejo, agora eu tenho a minha vontade. Fiz 18 anos, posso isso e posso aquilo. Não é bem assim. Não é bem assim. Se formos atentar para aquele que nos deu o manual de vida, o mundo tem lançado, jogado na cabeça das pessoas, principalmente da juventude. Quando eu falo juventude, é pegando desde o mais cedinho, o mais novo, até o jovem que ainda não se viu, não se fez independente da tutelania dos pais, dos cuidados dos pais. E depois a gente vai avançar, após quando um jovem se casa, tem seu trabalho, ainda assim também é devido honraria aos pais. Mas até o momento falando dos filhos. Os filhos, eles precisam observar, perceber que obediência não é um fardo. Está carregado na questão da obediência, princípios e valores em que aqueles que estão educando, aqueles que estão instruindo, aqueles que estão orientando, aqueles que estão aconselhando,
quando o fazem em exemplos de atitude e também na oratória, no ensino, na transmissão, o fazem desejando, buscando o bem dos filhos. Só que, como eu falei, levantei a problemática, nos dias atuais, e já vem de algumas décadas, algo muito pernicioso, complicado, e vou falar que nem paulista, cabuloso. Deixa eu voltar um pouquinho para a minha terra. Algo bem estranho tem sido lançado na cabeça dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. O que é? Eu tenho minha opinião. Eu tenho minha opinião. O gosto da minha mãe é o gosto dela. O gosto do meu pai é o gosto do meu pai. O meu gosto é meu gosto. Eu sinto com o meu nariz. Eu apalpo com as minhas mãos. O que minha mãe, o que meu pai tem que ficar falando se eu posso ou se eu não posso ir para o cinema? Se eu devo ou não devo me divertir com aquele meu amigo ou com aquela minha amiga? O que meu pai tem que se intrometer? Da onde vem essas ideias? Da onde vem essa fustigação, essa questão que está embaralhando a cabeça, a ponto de fazer com que as crianças, adolescentes, jovens, fiquem perturbados, confusos, não sabendo lidar em que se deve ou como se deve viver em obediência aos seus pais. E existem muitas implicações a respeito disso. A igreja, olha que interessante, a igreja não é semelhante ao Estado, que visa instruir nas ciências comuns. Quando a criança está no prezinho, quando o adolescente está na escola, quando o jovem está na faculdade, ele está lá para quê? Para aprender ciências, faculdades gerais. A igreja serve para quê? Para ensinar faculdades gerais? Essa é a priori da igreja? Não. Não. Aonde que eu vou chegar com isso? Calma lá. Calma lá. Aonde que eu vou chegar com isso? A igreja é o lugar para, digamos assim, prioritariamente estar instruindo na educação moral das pessoas, prioritariamente? Também não. Ah, mas a igreja podia fazer cursos livres, cursos não sei o quê. Não, poder pode. Não há problema com essas questões. A grande questão que eu estou usando o termo aqui é prioridade. A igreja visa o ensino espiritual, que consequentemente existem coisas morais, mas a priori é a parte espiritual. O feitiço, a bagunça que os filósofos mundanos, os psicólogos terrenos têm procurado fazer é o seguinte: pai e mãe não serve para nada não. Eles são mais um que nem vocês, só que só um pouquinho mais velho. Pai e mãe é a mesma coisa que você, a única coisa que é mais velho. Arrancando a questão da honraria, do respeito. A obediência não é uma opção, é um mandamento. Os filhos deveriam lembrar de reverenciar os pais, tratá-los bem, ajudá-los financeiramente quando necessário, e até mesmo fazer sacrifícios. Mas, pastor Helder, existem algumas leis. Nós não podemos colocar as crianças para trabalhar porque cai na lei do infanto juvenil, que é proibido trabalhar. Sim, é proibido trabalhar. Mas esses mesmos órgãos atuais que dizem que a criança não pode estar ali no balcãozinho,
vendendo coisinhas básicas, um pãozinho, os biscoitos, os doces, não pode estar ali cooperando, porque é serviço infantil, é exploração infantil, não pode. Mas esses mesmos órgãos estão longe de colocar assim limites para as crianças que têm se envolvido como aviãozinho, levando droga para lá e para cá. Esses mesmos órgãos falam de longe. É muito feio essa coisa em que vê pré-adolescentes, adolescentes empunhando uma arma. É muito feio. Mas o barulho é pouco. Quando vê pré-adolescentes, adolescentes trabalhando num estabelecimento, isso é exploração infantil. Existe muita incoerência. Claro que nós precisamos saber lidar com as leis do qual o nosso país tem estabelecido. Mas também precisamos protestar quando estas leis estão ultrapassando os bons termos. E falando sobre lei, já a gente vai chegar sobre a lei da palmada, né? Que foi feita em 2014, mas segura aí. Os filhos não podem abandonar seus pais. Estes tópicos que eu acabei de dizer, reverenciar, honrar os pais, tratá-los bem, ajudá-los financeiramente, jamais abandoná-los. Estes tópicos foi Hans Ulrich Riffler, na Ética dos 10 Mandamentos, que citou. Tem muita coisa boa, tem muitas literaturas que podem esclarecer melhor os nossos entendimentos. Mas cá entre nós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Na interpretação histórica, nós podemos observar que esta questão de obediência aos pais lembra Josué e Calebe, os únicos que entraram em Canaã após 40 anos de peregrinação. No primeiro momento, foram os únicos, tiveram o privilégio, porque eles justamente obedeceram aos princípios espirituais dos pais, que eles tinham ensinado. A obediência é um caminho para obter a bênção. E isso vai fazer com que as crianças, os adolescentes, os jovens, venham perceber as benécias, o proveito que existe em obedecer. Segundo, uma interpretação literal, que a obediência aos pais redunda em benefícios físicos, é encontrado principalmente em Provérbios 10, 27. Vamos ver lá em Provérbios 10, 27, o que diz. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Nós temos aí então em que aqueles que temem, aqueles que obedecem, dão passos mais seguros. Os filhos que dão ouvidos aos pais podem perceber o desfrutar das bênçãos a respeito da obediência, em que, se o filho passa a ouvir os conselhos que o pai e a mãe dão, e ao enfrentar um momento em experimentar bebidas alcoólicas, e lembra da orientação dos pais: evite, meu filho, evite, minha filha, porque isso pode te levar a caminhos tortuosos, isso pode te levar a um engano, a perder o seu domínio a ponto de te estrupiar, te estragar.
Então, é uma maneira mais literal de observar a importância da obediência. Evitar as drogas, as más companhias. E naturalmente, isso vai fazer o quê? Prolongar a vida do filho, o filho que obedece. E numa interpretação espiritual, por fim, ter os dias prolongados é estar em comunhão com o Senhor. Vida eterna. Vida eterna. Quer bênção melhor do que esta? De ter a presença do Rei da Glória na vida. Então, o padrão de Deus para os filhos, basicamente, é obediência. E essa obediência não é uma opção, é um mandamento. E a obediência é o caminho para se obter bênçãos. Vamos observar um vídeo que foi preparado, foi separado ali. O que é aquilo? Não tem como não? Ok, então deixa para um outro momento, por dificuldades técnicas. Basicamente, esse vídeo fala que um pai, ele já na melhor idade, ele com algumas fragilidades de vida, de saúde, às vezes não bate muito bem. E então, o pai assentado no jardim com o filho, esse pai pega e fala assim: o que é aquilo? Aí o filho que estava segurando um jornal, lendo, aí o filho olha assim: aquilo é um pássaro, pai. Aí o pai, mais uma vez: o que é aquilo? Aí o filho: é um pássaro, pai. O que é aquilo? O filho: eu já disse, pai, é um pássaro, é um pássaro. Filho, honra o teu pai e tua mãe, até a velhice. A paciência, às vezes falta, né? Às vezes é difícil, é complicado, demanda tempo, demanda atenção. E hoje em dia, a questão de tempo e atenção é um negócio muito caro. As pessoas preferem ficar no celular, preferem ficar nos games, preferem ficar isoladas até, do que conviver com alguém. Então o pai se levanta do banco, vai até para dentro de casa, retorna e traz uma agenda visivelmente envelhecida. Ele abre uma página e entrega ao filho, e faz assim na agenda. O filho começou a ler. Meu filho, com apenas 4 anos, perguntou pelo menos 21 vezes: o que é aquilo? E toda vez que eu respondia a ele que era um pássaro, eu o abraçava. Quando o filho leu aquilo, depois de ter tido um comportamento tão feio, tão ruim, se quebrantou diante do pai e o abraçou. A falta de paciência, a falta de honra com as mães, com os pais, tem sido cada vez mais fomentada, tem sido cada vez mais natural. Sabe por quê? Meu gosto é o que interessa. Eu tenho as minhas escolhas, eu tenho a minha opinião. Mãe, pai, viva a sua vida, agora é minha vez. Falta-se honraria, falta-se respeito, falta-se amor. E se dentro do núcleo familiar não tem sido colocado limites, não tem sido estabelecido no temor do Senhor, vocês acham que as pessoas vão respeitar autoridades fora de casa? Vão respeitar o professor na escola? Se não respeitam nem os próprios pais? E aí vem a bomba, já vamos chegar lá. Se os pais não estiverem educando os seus filhos no temor do Senhor, então é natural que a sociedade entre em colapso. É natural alguém meramente, simplesmente, porque se penso logo existo, se existo logo penso,
Então, meu gosto, minha vontade, minha opinião tem que imperar nessa terra. Eu sou o imperador do meu mundo, e não me interessa, não me importa aquele outro. Aí vai a questão de nós ponderarmos, refletirmos: Santo Deus, eu não quero viver no mesmo espírito deste mundo. Eu não quero viver na mesma filosofia deste mundo, no padrão deste mundo. Eu quero o padrão de Deus para a minha vida. Seguindo então, não podemos deixar escondido a paciência, a honra, o respeito. Mas pais, os pais também precisam atinar o padrão de Deus para os pais, que os pais não devem fazer. O que os pais não devem fazer? Provocar os filhos à ira. Como está ali em Efésios capítulo 6, versículo 4, tão pequenininho. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando que os pais provocam seus filhos? Quando acontece isso? Quando não estão presentes nos momentos em que eles mais precisam. Tristeza de um coração partido, no momento de graduação, seja de faixa num esporte, né, faixa branca para faixa verde, ou faixa marrom, depende qual é a modalidade de combate. Na natação, uma graduação, enfim, nas Olimpíadas Matemáticas, a graduação que o filho, a filha, vem recebendo. Quando eu estava revendo esse estudo, eu lembrei de um filme. Vocês vão estar de brincadeira comigo, né? Ou eu estou de brincadeira com os irmãos. Quem já assistiu o Homem-Aranha? Eu preciso saber, quem já assistiu o Homem-Aranha? Beleza. Tem algumas pessoas que não, tem nada não. Lembram do Peter Parker, o próprio, que é o Spider-Man, né, o Homem-Aranha? Ele se relacionando com o pai chamado Osborn, que era aquele que veio a se tornar o Duende Verde, um vilão. Lembra do filho de Osborn? Osborn era um grande empresário no filme, um cara poderoso, cientista e tudo mais. Só que Osborn não olhava bem para o seu filho. Interessante, eu estou falando da minha perspectiva. Interessante que o filho dele, para mim, era nerd. Para mim era nerd. Era alguém muito inteligente. Mas o próprio pai desprezava o próprio filho. Mas quando se relacionava com Peter Parker, Parker era um pouquinho evoluído na questão científica, biológica e tudo mais. Osborn tratava muito bem Peter Parker. E no filme mostra um momento assim em que o filho de Osborn, que eu esqueci o nome, para variar, né? Ele fica assim meio, cabisbaixo, entristecido. Porque ele tentava atrair a atenção do pai. Ele tentava fazer algumas coisas e chegou até a ser premiado. Chegou até a ser premiado no curso, passando lá no filme. Mas o pai estava nem aí. Às vezes olha mais para o sucesso dos outros, dos filhos dos outros, do que os pequenos sucessos que o próprio filho, a própria filha, vem tendo. Por mais simples que venha a ser, possa ser. O que mais que os pais não devem fazer em provocar os filhos à ira? Quando os pais não são constantes e equilibrados na disciplina. O jeito de viver, o exemplo de ser. Não adianta falar, precisa viver. Olhando alguns preletores, alguns instrutores, é interessante. E olha só para você mesmo. A facilidade que o ser humano tem para absorver o que não presta. Como o ser humano é uma esponja que suga rapidamente aquilo que não presta. Se o pai
ou a mãe, ou se os pais têm uma conduta de ações que são desonrosas, ficam fazendo comentários maldosos, ficam tendo atrito um com o outro, a criança está lá, brincando com o quadrado mágico, está lá brincando com algum joguinho, e os pais estão achando que a criança não está nem aí, mas na realidade a criança está captando tudo, está percebendo tudo. Pais, é grande a responsabilidade, é muito sério, mas não é porque é tão penoso, digamos assim, essa responsabilidade, que nós não devamos enfrentar com um máximo de santidade, com um máximo de equilíbrio. E se caso algo tem faltado, e se caso se depara com uma falha, em que chama a atenção do filho de maneira exagerada, ou até mesmo incorreta, é importante o pai ensinar ao filho: filho, papai falhou contigo, mamãe falhou contigo. Sabe por quê? Porque pai e mãe não é um imperador na vida das crianças. Existem algumas psicologias que falam assim: você que exerce autoridade nunca peça desculpa. Já viram isso? Alguém já ouviu isso? Você que exerce autoridade, você que é o chefe da loja, o dono, o patrão, você jamais peça perdão para o seu empregado. Já que eu chego lá. Quanto mais pensando aqui para dentro de casa. Pai, mãe, nunca peça desculpa ao seu filho, porque você é superior, maior a ele, a ela, a criança, ao adolescente. Mas o que isso vai? Qual é a consequência disso? Se existe algo de errado, se existe algo falho e que precisa ser tratado, consertado, que faça. É claro que existe toda essa importância de saber mostrar e demonstrar a caricatura que os pais exercem dentro do lar. Entende-se e supõe que os pais, por causa da experiência de vida, vão saber aconselhar, vão saber orientar os filhos. Mas caso ocorra dos pais não terem tal instrução, a vida necessariamente vai bater na porta das crianças. E se não for pela graça e misericórdia de Deus, infelizmente, será hereditário uma má conduta, um mau comportamento, um desinteresse às coisas honrosas, virtuosas, de boa fama, porque esteve num ambiente tóxico. Infelizmente, de acordo com a natureza humana, as coisas só vão progredindo para aquilo que se absorveu de aprendizado, de exemplo. E Deus tem derramado misericórdia para alguns que nasceram em lares cheios de conflito, cheios de coisas que são tristes, vergonhosas. Deus tem derramado graça e misericórdia. Outro momento em que os pais não devem provocar seus filhos à ira, quando fazem exigências absurdas, que não levam em conta a inexperiência da criança ou a incapacidade dos filhos. Os pais precisam estar atentos, para ver se não está pesando a mão. Quando não compreendem o mundo em que eles estão enfrentando. Seguindo adiante, por gentileza, ou não, é aí mesmo, perdão. Que os pais devem fazer,
Então a gente já observa essa questão em que os pais precisam também ter noção de como lidam com os filhos. E agora o que os pais precisam fazer? Criar os filhos na disciplina e na correção do Senhor. Vejam só, criar é algo que incita aí uma questão não só nutricional, criar os filhos, não somente numa questão nutricional de provisões, mas ter também a mochila, a bolsa cheia dos valores e princípios para que as crianças, os adolescentes, os jovens venham receber instruções que de fato são como pilares na nossa sociedade, para que os ambientes não se tornem hostis, tóxicos. Criar os filhos tem muito a ver em entregar a eles um legado, entregar a eles um legado daquilo que de melhor você recebeu e daquilo que você conseguiu conquistar, conseguiu alcançar, fazendo toda a peneira necessária, separando aquilo que desonra e retendo, colecionando aquilo que honra, separando aquilo que inflama, aquilo que desagrada, aquilo que prejudica, e retendo, colecionando aquilo que bem seja, que faz bem, que edifica, que desenvolve, que progride para a edificação. Colocar limites aos filhos é importante. Ultimamente, os pais têm criado os filhos com muita opinião. Já perceberam isso? Os pais têm criado os filhos com muita opinião. A influência já chegou faz tempo. E chegou arrebentando as portas. Infelizmente, às vezes, nas igrejas, tem tido um comportamento antibíblico. Cristãos antibíblicos. Vocês conseguem entender isso? Cristãos antibíblicos. O machismo destruindo a maneira em que um homem deve se portar, se comportar. O feminismo bagunçando a cabeça da mulher. Trazendo exemplo assim, mas está lá na Bíblia, Débora, juíza. Mas está lá na Bíblia, Sara. Mas está lá na Bíblia, Priscila, esposa de Áquila, no Novo Testamento. Está lá na Bíblia, distorcendo a boa gerência, a boa comunicação, o relacionamento que se deve ter entre marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, senhores e servos, servos e senhores. O que os pais precisam fazer? Sim, colocar limites, criar os filhos na disciplina e na correção do Senhor. Os limites vão ensinar, dar noção para que as crianças, os adolescentes, os jovens tenham noção de autoproteção. Explico o que é isso, autoproteção. Eu acho que eu já citei um pouco sobre isso. A criança pequenininha, quando está se aproximando de um lugar perigoso, o que acontece? O adulto, o tio, o irmão mais velho, a mãe, o pai, o que acontece se uma criança pequenina está se aproximando de um lugar perigoso? Não faça isso, meu filho, por favor, não toque aí. É assim? A criaturinha linda, maravilhosa, está chegando num lugar perigoso. O que nós fazemos? Não faça isso.
É desse jeito? Deixa eu afastar agora. Para, menino! Tira a mão daí! Deixa eu afastar. Não! A criança, antes de levar um choque, leva um choque só com... com o grito do pai, da mãe, do tio, da tia, enfim, né? Já leva um choque pela exclamação. Mas aquilo, a exclamação de alerta, é para que a criança, na consequência daquilo, venha aprender essa autoproteção. Opa, aquilo ali é perigoso. Mas tem alguns que não adianta receber não. Vão colocar a mão do mesmo jeito. Miseráveis homens que sou. Quantas vezes botei a mão onde não devia e... Deve ter sido por isso que eu cresci ouvindo. O seu filho parece que não bate muito bem. Falta um parafuso aí. Enfim, brincando. E chegando aqui a essas questões de limites, para que no desenvolvimento a criança venha se tornar uma pessoa que tem bom senso de autoproteção, senso de perigo, certo e errado, que venha também desenvolver a responsabilidade de assumir compromissos, ter noção de escolha, respeitar o espaço dos outros. E nisso tudo existe grande importância de ouvir nãos na vida. Outra coisa que a filosofia, a educação moderna tem dito: não diga não ao seu filho, porque isso pode causar problema na mente dele. Não proíba o seu filho, porque isso pode gerar nele um sentimento de que ele não pode, que ele não consegue, vai causar trauma na cabeça da criança. Vocês estão entendendo a consequência disso tudo, gente? Adultos que não têm mais noção do que é certo e do que é errado. Não tem mais limites, não tem padrões. Padrões estes que são pilares de uma sociedade sadia. Não que nós, seres humanos, sejamos perfeitos. Mas quando se existe uma instrução, uma educação que visa um desenvolvimento salutar, que desenvolve um bom ambiente, é natural que em alguns momentos ocorrerão alguns nãos. E se não ouvir não dentro de casa, vai ouvir lá fora. Só que daí, ao ouvir não lá fora, vai chegar e dizer assim para a professora: não é? Quem é você? Você não é minha mãe nem meu pai? Nem minha mãe e meu pai proíbem dessas coisas não, hein? Eu tenho opinião, eu tenho meu gosto. Como que a nossa sociedade vai ter, digamos assim, um mínimo de ambiente pacífico? Como? Se um quer impor mais que o outro, esquecendo o espaço de honra, de respeito, o espaço de que, aquieta, calma. E aí vem então o uso da vara, na medida certa. Provérbios 13, 24. Falando aí dessa correção exercida no Senhor, dessa disciplina exercida no Senhor. Se criar é mais do que levar os nutrientes aos filhos. Nós temos aí a disciplina que envolve uma educação um pouco mais próxima, que chega junto e que, se precisa, tem um puxão, não para maltratar, mas um puxão com compaixão, com misericórdia, exatamente para que a criança, o adolescente jovem, não fique sem limites. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Esse reter a vara, a consequência de aborrecer o filho, é porque se o pai não tem admoestado, não tem corrigido, a criança vai crescer de qualquer jeito,
E a consequência é quebrar a cara, é se arrebentar mais. E então o filho fica assim, aborrecido, porque ele não aprendeu dentro de casa aquilo que deveria. Ele não aprendeu dentro do lar aquilo que ele necessitava para poder enfrentar as coisas na vida. Hebreus esclarece muito bem isso. Vamos lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Do versículo 5 ao versículo 11. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ora, se existem aqueles que são corrigidos e outros que não, é porque não tem tido o amparo, não tem tido esse proveito de acompanhamento para a maturidade, para o desenvolvimento. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Vou contar algo bem rápido, lembrando do meu último açoite que eu recebi do meu pai. Açoite, esse é termo. Não, assim vão, o conselho tutelar vai baixar lá em São José dos Campos. Brincando, viu? Eu acho que era o segundo colegial, se não me falha a memória. Eu tinha feito alguma besteira, eu não me recordo se não falava. Eu tinha feito alguma besteira, alguma coisa errada. E eu cheguei em casa. Como eu não me lembro exatamente, eu não sei se a coordenadora da escola tinha ligado ou se eu tinha revelado. Eu acho que eu que tinha revelado aos meus pais a besteira que eu tinha feito. E a minha mãe ficou muito brava. Meus pais são cristãos. Minha mãe já falecida, era também professora de escola dominical, e meu pai presbítero. Bom, lá naquela época, lembrando, eu me lembro do que aconteceu. Eu fiz a coisa errada, minha mãe ficou muito brava, e minha mãe falou assim, ó, pega ele que se eu pegar já era. Mais ou menos assim. E aí, meu pai foi no quarto com um cinto e falou assim, filho, não era o que o pai queria fazer, mas eu preciso. Aí eu dobrei assim as costas, desse jeito aqui, dobrei. E ele foi com o cinto e pá, pá, pá. E eu comecei a rir. Olha o nível. Aí vocês vão falar, esse pastor miserável vive rindo. Vai vendo o nível. Vai vendo o nível. Aí eu comecei a rir, mas com lágrimas. Eu comecei a rir, mas com lágrimas. E eu me lembro muito bem desse momento. Eu falava, pai, tudo bem, pai, eu fiz errado, eu me arrependo, me perdoa, eu amo vocês. E ele falando, filho, eu só estou te batendo porque é preciso, senão sua mãe também iria cobrar de mim. A ideia que eu lembro disso tudo é que
Não tem razão de nós filhos ficarmos tão venenosos contra os nossos pais, quando eles nos disciplinaram, ou se vem uma disciplina ainda na fase adulta. Não devíamos ficar perturbados, porque ainda que por momento a disciplina pareça ser ruim, algo que nos constrange, que nos deixa triste, ora, se nós temos sido disciplinados, é com proveito. O pior de tudo é quando nós chegamos na fase adulta e não admitimos ser disciplinados, sermos orientados, sermos corrigidos. Porque eu já sou pai de família, porque eu já sou. Grande coisa. Se existe, e muitas das vezes há, espaço em que nós precisamos ser ajustados, sermos corrigidos, sermos aperfeiçoados, que sejamos no temor do Senhor. Amém? Provérbios 19:18 diz: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. As escrituras é muito séria com relação à disciplina. Não é de maneira inconsequente. Visa todo cuidado. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que é estultícia? Tecla SAP. Idiotice. Bobagens. Vejam só. As bobagens, as idiotices estão ligadas ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará das idiotices, das bobagens. E as bobagens aí são erros, são coisas perversas, ruins. Então existe o espaço em considerarmos a disciplina, a correção na vara. Não, calma lá, pastor. Eu, pastor Helder, que estou dizendo isso, por isso que eu vou refrisar. Se eu tiver que tomar alguma autuação, é comigo, não é com nenhum outro pastor. Tem que deixar registrado isso. Não tem problema não. É o seguinte: existe a dosagem correta, não é de maneira inconsequente. Agora, diante de problemas complicados, pegar e simplesmente, não, faz parte, tudo bem, acontece. Aí, o adolescente jovem se torna infrator, não consegue respeitar os limites, não consegue respeitar as outras pessoas, e aí passa a furtar, passa a roubar, passa a encrencar. Por quê? Porque não recebeu não, porque não recebeu disciplina. Então, aí é que vai, fica a critério. Eu prometi até citar um irmão chamado Mazin, é um apelido, lá de Feira da Mata. Ele, uma vez, eu tinha chegado em 2015, em Feira da Mata. Eu vi um momento em que a filha mais nova, na época tinha 14 anos, a filha mais nova pegou e disse assim, na frente dele, e eu estava junto, dele e da mãe, falou assim: se você tocar a mão em mim, eu vou denunciá-lo para o conselho tutelar. Falou para um cabra macho, para um homem temente a Deus. Mazinho pegou e falou assim: é assim, fica tranquilo, minha filha. Nós estamos aqui na cidade, mas a gente vai lá para a roça, a gente tem roça, a gente vai lá para a roça. Num raio de mais de 600, 700 metros, não tem casa, só é a nossa casinha lá na manga. Lá eu vou, salpicar a vara no C, esperar os dias para os hematomas sumir, e aí não vai ter prova nenhuma. Olha o que o pai falou. Porque a coisa estava braba. Mas olha a questão do pré-adolescente enfrentar o pai, a mãe, desrespeitar. Hoje eu sei que, graças a Deus, está bem melhor o relacionamento. Amém, amém. Que a mãe, eu já falei com a mãe e ela vai assistir. Enfim. A sociedade está lançada ao léu, jogada ao vento. Cada um vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. O que interessa é opinião.
Filhos, obedecei a vossos pais no temor do Senhor. Honre a eles, mesmo na eternidade, mesmo na melhor idade. Não os abandone. Ah, mas a dificuldade financeira, está difícil para dentro de casa, é melhor colocar num abrigo. Não faça isso. Se sacrifique, mas não abandone o seu pai. Eu posso falar um pouquinho do meu rapidamente. Ele mudou muito. Alguns irmãos conheceram ele no começo do ano, meu pai. E se caso a minha irmã do meio não conseguir ficar mais com ele, eu já disse, pode enviar para mim. Eu tenho mais outra irmã mais velha. Ela também, eu não vou abandonar o nosso pai. Mas eu disse a elas, se caso vocês não consigam, aqui a gente sempre vai ter mais um espaço. Porque a gente não foi abandonado pelos pais. E na hora que eles enfrentam limitações, dificuldades, vou abandonar? Vamos abandonar? Se nós estivermos fazendo isso, nós estaremos sendo igual ao mundo. E pasmem, tem muitas famílias cristãs que têm desonrado seus pais. Tem muitos pais cristãos que não estão educando as crianças, os jovens, no caminho que devem andar, com medo de ser careta. Mas se o mundo tem achado que a prostituição é comum, se existe carteirinha de prostituta, nós vamos achar isso comum, natural? Não é um padrão, não é um comportamento decente. Decente. Nós precisamos deixar isso bem claro. Com todo respeito a quem tem vivido uma vida nessa linha, nessa área. Mas não é algo comum para a sociedade. Porque isso gera cada vez mais instabilidades, mais caos, por causa dos conflitos que vão causando e dos vírus também que vão sendo transmitidos. Finalizando então, não é diante de todo erro que se deve ser usado a vara, mas sim diante da rebelião. Mas sim diante da rebelião. Meus irmãos, vamos até aqui. Um outro momento falaremos sobre servos e senhores, tá bem? Mas esse assunto é extenso demais. Daria para citar também outros filósofos, psicólogos, educadores, fórmulas de educação, de repetição e tudo mais, meramente em que a humanidade tem tentado impregnar. Mas nós sabemos que o que nós vivemos e como devemos viver é no temor do Senhor. Amém? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Que possamos, ó Deus, extrair da Tua palavra tudo aquilo que nos é necessário para o nosso dia a dia. Que os filhos venham honrar os pais, venham respeitar os pais, que os pais venham amar seus filhos, educá-los, instruí-los, e na necessidade discipliná-los com amor. Que não falte no lar toda esta consideração, e que possamos assim também exercer um diferencial para uma sociedade que tem desrespeitado o manual do Criador, desrespeitado o senhorio do nosso Senhor e Salvador. Nos use, nos capacite, que possamos, ó Deus, com sabedoria e entendimento, nos portar, nos comportar de maneira santa, de maneira, ó Deus, alegre, contente, porque tudo que recebemos provindo do Senhor, tem nos prolongado a vida, tem nos dado um sabor que não se encontra em lugar nenhum, somente em Ti. Ó Deus, reestabeleça a Tua graça, redobre, ó Deus, a Tua glória sobre as nossas vidas, nos santifique, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós não
compactuemos, não concordemos com este mundo venenoso, com este mundo jaz no maligno, mas que possamos refletir a glória do Senhor nas nossas vidas. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, e assim continue a nos guiar nas orientações divinas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, amém? Que Deus continue a nos reforçar. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo domingo, na paz de Cristo.